Bom dia, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. A palavra desta manhã ela se encontra no livro de Ezequiel capítulo 14. Nós vamos estar meditando nos versos 12 em diante, que diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimarias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. E ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam só eles, ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Amém? Nós vemos aqui essa rica e poderosa palavra do Senhor, ao qual o livro de Ezequiel traz uma mensagem valiosíssima para as nossas vidas. Nós vemos aqui a justiça de Deus sobre uma nação, sobre um povo. Nós entendemos que o mesmo Deus que é amor, que é misericordioso, esse mesmo Deus, ele é justiça. A Bíblia fala que ele é fogo consumidor. Nós entendemos que em diversos momentos da história, o Senhor foi misericordioso com o seu povo, principalmente o povo de Israel, a qual era a nação prometida, a nação a qual tinha a promessa de Deus sobre aquele povo, e ainda há essa promessa de Deus. Nós entendemos que o povo havia, com os seus corações perversos, pervertido, se entregue às idolatrias, às prevaricações, uma série de coisas más que aconteciam no meio daquele povo. E o Senhor traz, através do profeta Ezequiel, um alerta para aquele povo, que ainda que Noé, Jó, que eram homens segundo o coração de Deus, ainda que esses homens, Daniel, ainda que esses homens de Deus, tementes a Deus, que teve uma história brilhante perante de Deus, ainda que esses homens intercedessem por esse povo, o Senhor não livraria qualquer um outro. E deixa claro o Senhor aqui, que é que nós somos responsáveis pelas nossas ações, sejam elas boas ou más. Nós somos responsáveis, mediante a sociedade civil, pelas leis constituídas do nosso país. Se nós infringimos uma lei, automaticamente nós somos julgados por essa lei e somos condenados mediante a infração. E aqui nesse mundo, essa infração ela é julgada e vem a sentença, e essa sentença tem um tempo determinado. Já na lei divina, a lei espiritual, a justiça de Deus, ela se dará na eternidade, após a morte. A partir do momento que o homem fechar os seus olhos aqui nessa terra e for sepultado, aí vem o juízo de Deus sobre essa vida. E aqui nós entendemos que mesmo as pessoas, homens e mulheres de Deus, intercedendo ao nosso favor através de orações, através de súplicas, através de jejuns, através de propósito, mesmo esses homens e mulheres de Deus intercedendo pelas nossas vidas, a justiça de Deus virá sobre todo homem e toda mulher. Um homem não pode salvar o próximo, e sim salvar a si mesmo. E nós entendemos aqui quando fala a questão de filhos, uma preocupação de todo pai é a vida de seu filho ou de sua filha, como anda, qual que é a vida espiritual do seu filho. Às vezes ficamos preocupados, nós enquanto pais,
o meu filho está frio na presença do Senhor, mas cabe a nós, enquanto pai, orientá-los que a consequência virá sobre a vida deles. Nós podemos e devemos orar por eles, mas nada impede da justiça de Deus sobre cada vida aqui nessa terra. Então nós temos que orientar os nossos filhos aos lugares, aos ambientes a qual eles têm frequentado, porque isso, os lugares, as pessoas influenciarão na tomada de decisões e até mesmo a consequência espiritual da vida deles. Então que nós venhamos meditar nessa palavra nesta manhã, que nós devemos e podemos orar pelos nossos, que nem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, poderia livrar o povo de Israel da justiça de Deus sobre aquela terra. E assim, as pessoas de hoje, as pessoas que oram, a igreja que ora em prol do povo, Deus não livrará o povo da justiça dele próprio, porque ele é misericordioso, ele é amor e ele é longânimo. Então essa longanimidade ela se dará, a justiça dele sobre a nação, sobre o povo, na eternidade, após a morte, ou então o arrebatamento, que acontecerá, que Jesus virá nas nuvens, levará contigo os que adormecem, que são os que morreram em Cristo, e depois a igreja que estiver pronta, preparada. Então que venhamos nós preocupar com relação à vida espiritual dos nossos filhos, principalmente são responsabilidade nossas enquanto pais, orientar, orar e sempre deixar claro para eles que a justiça de Deus ela é infalível. A justiça de Deus, como ela veio nos dias de Noé, como ela veio sobre Sodoma e Gomorra e em outras situações, quando a taça da iniquidade se enche e transborda, aí a ira de Deus há sobre o povo, sobre a nação, sobre o indivíduo. Então que ficamos aqui meditando nessa palavra e que venhamos amar as pessoas e instruí-las na verdade, entendendo que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus nos sustenta, mas esse mesmo Deus, ele age com justiça. Oremos assim. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, agradeço, ó Deus, por esta manhã maravilhosa, papai. Agradeço, ó Deus, pela oportunidade de trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações e apresento agora, ó Pai, diante de Ti, todas as pessoas, ó Pai, que estão cabaleando na fé, que estão fracas na fé, ó Pai, que o Senhor possa fortalecê-las, que o Senhor possa, ó Pai, dá-las ânimo para continuar essa caminhada e que venhamos, ó Pai, instruir toda criatura, todo homem ou mulher na Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que consola, ó Pai. E a partir do momento, ó Deus, que qualquer ser humano conhecer a própria verdade o libertará da escravidão do pecado, da morte eterna, da condenação ao lago de fogo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.